Olá, minhas queridas ouvintes da Rádio Web, sejam muito bem-vindas a mais um Metamorfose Financeira. E hoje nós seguimos com a nossa série especial do mês de março, Mulheres que Transformam. Então, março é o mês das mulheres e nós estamos celebrando durante esse mês de março histórias de fé, superação e propósito que realmente transformam vidas. E durante esse mês de março, eu tenho trazido aqui no programa Metamorfose Financeira mulheres que, de alguma forma, transformam a vida de outras mulheres. E eu tenho o privilégio de receber hoje uma convidada muito, muito especial para mim, que é um verdadeiro exemplo de força, propósito e fé. Ela é uma mulher de Deus, uma líder espiritual que tem impactado muitas vidas com a sua fé e também com a sua entrega ao ministério. Eu estou falando da pastora Casey. Além de esposa, a pastora Casey também é mãe de duas meninas, a Cade, que já tem 18 anos, e a Carla, que tem 6 anos. E ela é uma mulher muito dedicada, faz teologia e há 20 anos pastoreia ao lado do seu esposo, o pastor Nelson Amaro. E atualmente a pastora Casey, junto com seu esposo, estão à frente da IIGD Regional de Joinville, Igreja Internacional da Graça de Deus de Joinville, esse ministério que eu tenho um carinho muito grande. E nos últimos 2 anos, a pastora Casey tem liderado o Ministério Mulheres que Vencem, em Santa Catarina, sendo um verdadeiro canal de bênçãos e transformação na vida de muitas mulheres. Pastora Casey, muito obrigada por ter você aqui no Metamorfose Financeira, muito obrigada pela sua disponibilidade. E para começar aqui a nossa conversa, eu quero que a pastora compartilhe com todas as nossas ouvintes um pouco mais sobre a sua trajetória e como que foi o seu chamado para o ministério. É a primeira vez que eu trago aqui no programa Metamorfose Financeira uma pastora. E eu acredito que isso é muito importante, porque em todos os meus episódios, eu sempre estou trazendo um pouquinho de Deus, eu sempre falo um versículo da Bíblia que tem a ver com o tema que eu estou falando, mas eu acredito que a senhora é uma autoridade espiritual para estar falando sobre esse tema tão importante, que é finanças. Então, antes da gente entrar no tema, eu quero que a senhora compartilhe um pouco da sua trajetória, quem é Casey Pizzetti e como que Deus tem conduzido a sua vida até aqui. Joia! Lília, é um prazer muito grande poder estar aqui neste momento tão especial, fazendo parte desse programa tão especial também, que tem alcançado a vida de muitas mulheres, para transformar, para fazer a diferença, para dar uma direção, uma luz, né, dentro da organização financeira da vida de cada uma. Então, obrigada pelo convite, e é uma honra poder estar participando hoje desse programa tão maravilhoso, tão especial, que inclusive algumas vezes eu tenho acompanhado, fica lá salvo no meu WhatsApp, e quando numa horinha assim que eu estou disponível, aí eu clico lá e vou ouvir o programa Metamorfose, que tem sido uma bênção, sim, para todos que têm acompanhado. Amém. Muito bem, então, o Senhor me chamou quando eu tinha 13 anos, isso foi no ano de 98. Então, através da dor, de dificuldades, inclusive financeiras. Olha só. Então nós fomos procurar uma porta, uma saída, para poder sair daquele sufoco a qual nós estávamos vivendo. Eu, embora tão jovem, né? Mas vendo a agonia dos meus pais, isso causava em mim uma certa tristeza, uma agonia, né? Queria, sim, vê-los crescendo, prosperando, eu tinha esse desejo no meu coração e creio que todo adolescente, que todo jovem também gosta sempre, deseja sempre ver a família prosperando, a família crescendo, sempre unida, né? Mas nesse tempo, não era isso que eu estava vendo, então foi quando nós tomamos uma decisão, e decisões, irmã Lilian, são necessárias serem tomadas, sim. Nós precisamos, tem momentos da vida que nós somos colocados à prova e precisamos tomar decisões. E então veio esse momento para nós, chegou esse momento para nós, foi onde nós nos convertemos ao Evangelho,
né? Aquele Jesus de longe passou a estar tão perto da gente e a nossa vida foi transformada. Aconteceu na minha casa uma metamorfose. Olha só, metamorfose espiritual. Sim, uma transformação espiritual. E vale a pena lembrar que quando nós somos transformados interiormente, esse reflexo ele vem para fora, refletindo em tudo aquilo que está à nossa volta. Por isso que é tão importante. Hoje eu vim aqui com toda disposição da minha alma, aproveitar esse espaço para falar para esta mulher que está nos ouvindo, nos acompanhando, que vale a pena e que é necessário a nossa vida espiritual estar tratada, fortalecida, nós nos permitirmos sermos transformadas, ser transformado o nosso espírito para que a gente possa começar a ver as coisas diferente, possamos dar um gás na nossa esperança, nas expectativas, né? Nos nossos anseios que nós temos para o futuro, enfim, é importantíssimo nós colocarmos Deus em primeiro lugar, até antes de nos tornarmos ricos, de nos tornarmos milionários, o Senhor precisa estar no lugar que sempre foi dele, que é o primeiro lugar na vida de todo homem. Quando eu falo homem, eu falo, né, num todo, na vida de todos nós, de toda a humanidade. Exatamente. Esses dias até eu fui em uma palestra aqui, pastora, e o palestrante falou assim: aqui a gente não fica falando de Deus, a gente só não tira ele de onde ele sempre esteve, no centro de tudo. Então, Deus, ele sempre é a prioridade. Não importa como estou, onde estou, mas Deus é a prioridade. É muito importante a gente ter uma vida espiritual equilibrada. E assim, E pastora, Marília, vou oi. só colocar algo aqui em cima daquilo que a irmã colocou, porque embora às vezes nós dizemos, né, falamos que nós não estamos aqui para falar de Deus, mas só o fato de nós estarmos aqui, nós já estamos falando de Deus, É, né? exatamente. Ó, eu estou falando quem me deu a condição de falar. Eu estou olhando, observando agora, né? Aqui nós estamos nos olhando aqui através da net. Quem nos deu essa condição de nós nos observar e observar as coisas? Essa cabeça aqui, essa inteligência, essa sabedoria para que a gente possa colocar em ordem aquilo que talvez não esteja e então começarmos a prosperar, a vermos a vida de um foco talvez diferente, de um paradigma diferente, para que a gente possa então fazer as coisas diferentes e então experimentarmos algo novo. Então, independentemente se o ser humano quiser ou não colocar Deus numa conversa, num lugar, ele sempre vai estar. Porque ele é onisciente, onipresente, está em todos os lugares, a todo momento. E glória a Deus por isso. Ele é o Senhor. É. E pastora Casey, é maravilhoso ver como Deus ele age nas nossas vidas. A senhora contou ali brevemente como que foi a sua conversão com 13 anos, uma criança. E Deus ele age em nossas vidas em todas as áreas, inclusive nas nossas finanças. Muitas vezes as pessoas elas tentam separar a vida espiritual da vida financeira, como se fossem duas coisas diferentes. Mas a gente sabe que tudo está conectado. E por outro lado, tem aquelas pessoas que colocam toda a responsabilidade em Deus. Ou seja, se a vida financeira dela não está satisfatória, a culpa é de Deus, porque a gente vive numa cultura, a maioria das pessoas elas têm esse hábito de terceirizar a culpa. Então, assim, é uma situação que atrapalha um pouco as pessoas de se desenvolver, espiritualmente quanto financeiramente. Quando colocamos Deus à frente das nossas decisões, ele nos guia em todas as áreas, inclusive no uso do dinheiro, do nosso dinheiro. Então, para dar continuidade aqui na nossa conversa, eu gostaria de saber da pastora qual que é a relação entre a vida espiritual e a vida financeira na perspectiva bíblica. Joia, irmã Lilian, para ver, até trazendo, continuando, né, aquele relato do qual nós estávamos conversando já, para ver que nós fomos buscar em Jesus, buscar na palavra, buscar na Bíblia Sagrada,
né? Algo que nós não estávamos vivendo. Por exemplo, a causa de nós termos ido até Jesus foi uma enfermidade que estava cometendo a vida do meu irmão mais novo. Ele tinha, nesse tempo, 1 ano e 8 meses. Mas, para ver que essa enfermidade afetava a nossa vida espiritual e que também afetava a nossa vida financeira. Então, um abismo foi chamando outro abismo. E para ver de que quando a nossa vida espiritual tomou uma estrutura, nós aprendemos a lidar com a fé que já existia dentro de nós, irmã Lilian, só porque era uma fé pacata. Era uma fé que estava ali, paradinha, sabíamos que existia um Deus, sabíamos que Ele era poderoso, sabíamos que Ele era o Criador dos céus e da terra, mas nós não trazíamos à tona, pela fé, aquilo que Ele podia e pode fazer na nossa vida, através da nossa fé. E foi onde que, quando nós estruturamos a nossa vida espiritual, então todas as demais coisas foram para o lugar. Olha só, meu irmão, através da fé, ele foi curado. Ele já tinha sido desenganado pela medicina e ele foi curado. Consequentemente, a nossa vida financeira começou a dar jeito, começou a ter jeito. As coisas começaram a mudar, as coisas começaram a ter um novo rumo, tomar um novo norte. Então, eu digo que a vida espiritual tem uma relação muito grande com a nossa vida financeira. Agora, o segredo de tudo isso é de nós trazermos conosco a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, e não termos medo de trazermos ela e muito menos vergonha de usá-la, de praticá-la na nossa jornada aqui na Terra. Primeira coisa, irmã Lilian, que eu vejo que nós, principalmente mulheres, porque nós que estamos aqui ouvindo, né, neste mês especial da mulher, este presente que o Senhor está nos dando, né, de vivermos mais este mês e com tanta instrução, mas é de nós reconhecermos o Senhor. Primeiro passo é reconhecer o Senhor. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, reconhecer a Ele como Senhor da nossa vida. Eu creio que esse reconhecimento vai, vai traçar para nós um caminho aonde nós vamos conseguir trazer à tona tudo aquilo que o Senhor tem declarado em Sua palavra. Porque aqueles que reconhecem o Senhor e que conhecem a Ele e vão para a palavra e vão buscar a orientação, ou saber até mesmo quem Ele é para poder reconhecê-lo, então vão ver que quantas bênçãos, quantas vitórias estão disponíveis para esta pessoa, para esta família. E então eu creio que o primeiro passo é nós conhecermos para reconhecermos. E sendo assim, aplicando a palavra, nós vamos conseguir viver todas as bênçãos, promessas. Nós costumamos falar das promessas que o Senhor fez para nós e que está aqui escrita, registrada, para que todo ser humano possa viver. E, inclusive, irmã Lilian, está disponível. Não é algo que esteja retido de nós, não detido da gente, não. E em outros países, infelizmente, né, tem muitas pessoas sendo restringida da palavra, do conhecimento da palavra. Elas têm fome e têm sede da palavra de Deus, mas não têm acesso. E nós aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos este acesso. Só precisamos conhecer, reconhecer e não ter vergonha de aplicá-la. Porque hoje, infelizmente, o ser humano tem tido vergonha de aplicar algo tão maravilhoso, tão precioso na sua vida, pensando que o que as pessoas vão pensar. E eu creio que se essa pessoa, de todo o coração dela, ela se aplicar a essa escritura, ela vai conseguir viver a plenitude da prosperidade divina. Porque Deus, Ele é poderoso, Ele é aquele que nos presenteia com dom, o dom inclusive da prosperidade, fala o livro de Eclesiastes, quando o Amém. Senhor diz, dom de Deus, que o homem possa comer, beber e desfrutar do bem do seu trabalho. Inclusive, eu vou até pegar aqui para deixar registrado, se você me permitir.
Claro, por favor, pastor. Este versículo que eu acho muito lindo e muito forte para nós. Às vezes as pessoas desconhecem deste versículo, mas ele está aqui registrado e mostra para nós o quanto Deus se importa com as nossas finanças, o como ele se importa com a nossa vida financeira. Deixa eu pegar aqui. Claro, enquanto isso, gente, fiquem ligadas aí, porque a gente está falando sobre o impacto da vida espiritual nas nossas finanças, o impacto da espiritualidade, da palavra de Deus na nossa vida financeira, com a pastora Casey Pizzetti. Se você chegou agora aqui no programa Metamorfose Financeira, fica com a gente para você aprender mais. Amém. Então vamos lá. E aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 19, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Isso é presente de Deus. Então, uma vida espiritual ela alicerçada, estruturada, irmã Lília, ela dá toda a condição para que esta pessoa que esteja nos ouvindo agora, ela possa sim prosperar. Eu acredito muito mesmo nisso. Eu acredito total. E eu sempre falo que a Bíblia é um livro de educação financeira. Eu sempre falo. É o manual da vida do homem. Não só da vida financeira, né? Todas as áreas da vida, mas como aqui a gente está falando de metamorfose financeira, é um livro, é um manual. A gente precisa. Foi deixado para a gente, como a pastora falou, de graça. Muitas pessoas acabam negligenciando. Mas nós estamos aqui para contribuir para que haja uma mudança, uma transformação nas nossas ouvintes. Pastor, então a gente falou sobre essa conexão poderosa entre vida espiritual e vida financeira. E o que eu acho mais incrível é que a Bíblia, ela nos dá uma direção clara sobre como devemos administrar os nossos recursos. A senhora acabou até de falar um versículo aí muito importante. E Deus, ele não nos chama apenas para ter prosperidade espiritual, mas ele também nos chama para termos sabedoria e equilíbrio na nossa vida financeira. Então, quais que são os princípios bíblicos que nós podemos aplicar para ter uma vida financeira equilibrada e próspera? Talvez a nossa ouvinte, pastora, nunca tenha ouvido falar que a Bíblia é um manual, que tem educação financeira, que Deus pode nos ajudar, que a nossa vida espiritual equilibrada contribui para termos uma vida financeira saudável. Então, quais princípios bíblicos essa nossa ouvinte, ela pode aplicar para ter uma vida financeira equilibrada e próspera? Então, irmã Lilian, eu vou deixar a dica aqui de 3 princípios, e eu creio que sejam suficientes se essa amada colocar em prática, pensar, refletir um pouquinho nesses 3 princípios e então pôr em prática na sua vida. O primeiro é crer e buscar o Senhor como a fonte. Quem é a fonte da prosperidade dela? Da onde vem a bênção? Da onde vem a saúde para ela trabalhar? Da onde vem a sabedoria para ela pensar, se mover, organizar todas as coisas, inclusive receber as instruções da Lilian Mengel e pôr em prática, e então ela poder começar a desfrutar de uma vida financeira estável, leve, porque uma vida financeira desorganizada, ela pesa, ela se torna um fardo para nós. Mas então, o primeiro princípio é ter o Senhor, fazer de Deus a sua fonte. Tudo vem dele, tudo vem do Senhor. Inclusive, nós viemos dele. Tudo que se move na terra, tudo que foi criado, tudo que a gente vive hoje, na verdade, veio do Senhor. Então, reconhecer, ele é a fonte. Ele é a fonte. Segundo, e o que talvez as pessoas não gostam de ouvir, nós temos um coração inclinado para plantar, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós não plantarmos, não haverá
colheita. Então, essa pessoa tem que abrir o entendimento. Tem muita gente ainda com a cuca fechada a respeito disso. E quando eu falo de plantar, eu falo de plantar generosidade, plantar gratidão, plantar trabalho, esforço, mas também humildade. Então, irmã Lília, nós temos aí uma seara, um campo grande para nós lançarmos nossas sementes. Agora, nós precisamos ser corajosas o suficiente, ousadas o suficiente para começarmos a plantar as boas sementes, inclusive sementes que irão nos fazer prosperar em todos os nossos caminhos. Quando nós plantamos a generosidade, nós trazemos pessoas certas para o nosso lado. Porque quando as pessoas estão mal acompanhadas, elas não vão prosperar. Ao contrário, vão se embaraçar nos negócios da vida. Vão perder dinheiro com vícios, vão perder dinheiro, talvez com momentos que talvez elas pensam que ali elas estão ganhando muito, mas a verdade é que elas estão perdendo. Algo que talvez possa acostumar a carne dela, e aí se tornar algo rotineiro, e aí cadê aquela reserva? Ela vai tocar na reserva dela. Ela vai tocar naquela reserva emergencial para poder gastar com aquilo que não é pão. Então, plantar sementes boas, plantar sementes certas, ter coragem para plantar, ter coragem para semear, fazer uma boa semeadura para ter uma boa colheita. E aí, depois, o terceiro princípio qual é? O terceiro princípio é ter um coração tão confiante e entendendo e sabendo que tudo que ela plantou vai vingar. Então, ela consegue descansar na plantação que ela fez. Porque ela entendeu que quem é a fonte? Deus. Isso. A disposição de fazer a plantação dela, ela já se levantou e já lançou as boas sementes. Agora tem que ser boas sementes, irmã Lilian. É pegar, e Lilian, desculpa, é pegar, e minha irmã em Cristo também, é pegar todas as sementes, todas as orientações que ela tem recebido, que vem da palavra de Deus, orientações da Lilian Mengel a respeito de finanças, e começar a plantar a semente da paciência, porque não é do dia para a hora que as coisas vão mudar, né? Às vezes foi 20 anos de desordem, e agora faz um mês que está endireitando aí a vereda, colocando a vida em ordem, e aí já quer que tudo flua. Não é assim que acontece. Não é assim. Tem que ter a paciência para poder esperar com que as sementes elas vinguem, e esperar com o coração disposto e feliz, satisfeito, porque ela sabe que as sementes que ela plantou não irão morrer, ao contrário, irão vingar, irão gerar frutos. E a palavra do Senhor nos diz que todas as sementes plantadas em boa terra. Então, nós temos a palavra de Deus como a nossa boa terra, Lilian, e a palavra do Senhor nos diz, através de Jesus, que quando nós plantamos uma, nós colhemos 30, 60, 100 vezes mais. Amém. Pastora, eu estou sendo muito abençoada com essa palavra, e eu acredito que as minhas ouvintes também estão sendo muito abençoadas. É um processo. Eu sempre falo, quando eu começo uma mentoria com uma cliente nova, eu falo, olha, tem, sei lá, 30, 32 anos de desorganização financeira, porque isso é um ciclo, né? As pessoas, elas vivem um ciclo de desorganização financeira, elas vivem repetindo um padrão de comportamento, e infelizmente essa é a realidade do Brasil. Basicamente, quase 80% dos brasileiros estão endividados. Então, quando eu começo a fazer algo diferente, que eu preciso fazer, se eu quero ter resultado diferente, eu preciso fazer algo diferente. Eu sempre falo que é um processo, eu sempre falo sobre escolhas, sobre decisão. Então, quando eu planto uma semente, se eu plantar a semente hoje, não é amanhã que eu vou ver ela crescer e já dar frutos. Eu tenho que esperar um tempo, eu tenho que adubar, eu tenho que colocar água. Isso tudo depende de mim. E a senhora colocou algo muito importante, fazer tudo com alegria, crendo que você vai chegar o tempo de você colher o fruto daquela semente que você plantou. Mas é importante plantar. A gente tem que, e esse plantar,
eu sempre falo que representa a minha atitude diante da situação que eu estou. Que é uma coisa que as pessoas, elas são um pouco travadas, têm um certo medo de arriscar e fazer algo diferente. Mas lembrando que se nós temos o Senhor na nossa frente, ele vai fazendo, endireitando o caminho ali, eu só preciso seguir a direção do Senhor e esperar com confiança, né, É pastora? isso aí, Lilian, porque para ver, ó, é ali que o Senhor vai entrar, é aí que a vida espiritual entra junto da finança. Porque a vida espiritual bem estruturada, você tendo o Senhor como a sua fonte, tudo vem do Senhor, né? Inclusive a semente para você plantar vem do Senhor. E você precisa buscar essa semente no Senhor, porque as sementes do Senhor são sementes boas, né? Sementes de fé, de coragem, de expectativa, né? De positividade. A pessoa precisa ser positiva, parar de ser negativa, né? Mas o governo talvez não esteja como eu esperava, não esteja como eu desejava, as coisas não estão indo muito bem, mas aí vem a vida espiritual aqui agora fazendo trabalhando aqui na vida dessa pessoa, né? E por isso que ela precisa estar forte, estruturada na palavra. Por quê? Porque ela vai entender que a fonte é Deus, então ela não depende mais do governo, embora somos regidos por ele. Mas ela não depende mais do governo, ela depende do Senhor, porque Deus é a fonte dela. Deus é o socorro dela. Aí é Deus quem vai poder fazer o milagre acontecer quando ela se dispõe. Aí vem a parte dos milagres, né? Porque eu creio em milagres. Eu vivo eles todos os dias. Então, Hoje é um milagre nós estarmos aqui. com certeza. Então, irmã Lilian, é aonde a gente vê, então, Deus entrando com a provisão. Porque quando uma pessoa se dispõe a fazer dele a sua fonte, ela planta sementes de justiça. Eu vou colocar de justiça que é aquela semente de verdade, de posicionamento, de fé, como nós já comentamos aqui. Ela planta aquela semente da paciência, da alegria, com o coração, fazendo tudo com o coração cheio de expectativa, cheio de positividade. Então é aonde o Senhor vai trazer a resposta. Olha só, aqui no livro de Lucas, capítulo 9, no versículo 13, o Senhor faz um desafio às pessoas que estavam à sua volta. As pessoas estavam ouvindo o Senhor e elas não iam embora. Aquela mensagem estava muito boa, aquela instrução, aquela mentoria estava maravilhosa. Ninguém queria ir embora, ninguém queria desligar o telefone, ninguém queria desconectar a rádio. Todo mundo queria ficar ali conectado. E aí o Senhor se preocupa para ver aqui, Lilian, que o Senhor, Jesus, eu estou falando agora, quando eu falo Senhor, eu falo de Jesus, nosso Jesus amado, né? Então, Jesus, ele se preocupa com o bem-estar daquelas pessoas. Espera aí, já faz tempo que elas estão aqui me ouvindo. E elas precisam se alimentar. A gente trabalha, vai atrás do dinheiro para quê? Para comer, para sobreviver. Nossa primeira visão dentro da nossa pirâmide ali, né, de nós ficarmos bem, estarmos bem, é suprir a nossa sobrevivência. E depois aí o Senhor acrescenta, mas primeiro é ali, a comida faz parte da sobrevivência. Então o Senhor se preocupa com o bem-estar daquelas pessoas, com a fome que elas estavam sentindo. E logo o Senhor desafia aquele povo a manifestar fé. Peraí, eu tenho aqui mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e nós precisamos dar pão para esse povo comer. Aí aqui no versículo 13 do Lucas capítulo 9, diz assim, mas ele lhes disse, dai-lhes voz de comer. Peraí, o Senhor sabia que eles precisavam comer, mas o Senhor pediu para que os discípulos dessem aquele povo de comer. E logo ele diz assim, e eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixinhos, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Era muita gente para comer. E olha que homem come, né, irmã Lília? Come mais do que mulher. É Disse verdade. então aos seus discípulos: fazei-os. Aí vem o Senhor. Olha aqui como Deus é maravilhoso e como Jesus ensina a gente a prosperar. Olha só, peraí que agora eu vou fazer algo aqui. E é o que o Senhor está fazendo agora com essas pessoas que estão nos ouvindo.
fazendo elas pararem, meditarem, refletirem no momento a qual elas estão vivendo dentro das finanças delas, para que o Senhor possa vir com o milagre, com a provisão. Deus pode fazer, irmã Lília, não fez só no passado, não fez só aqui nesse tempo, vamos lá, 31, né, depois do ano zero, né, 30, 31 depois de Cristo, não, ele não fez só aqui, ele continua fazendo, ele continua o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu estou aqui para falar mesmo do Sim, mestre das finanças, então eu vou falar dele aqui. com certeza, é por isso que eu chamei a senhora aqui. E olha só, então ele diz assim, ó, para os discípulos, quando os discípulos dizem, impossível nós alimentarmos este povo, aí o Senhor Olha, começa. é o que as pessoas, a gente pensa às vezes, não, é impossível, essa situação é impossível, não tem o que acontecer, não tem o que fazer. Aí Jesus entra no... Tem sim, tem sim. Aí ele pede para os discípulos não ir comprar pão. Ele não diz assim, tá bom, vão lá então e comprem pão. Tudo bem, vão atrás das casas mais próximas e peçam comida o suficiente. Não, ele não faz isso. Ele pede o seguinte aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. Então o Senhor começa a fazer o quê com aqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Princípio da organização. Exatamente. E o que os discípulos fizeram, como bons discípulos, eles obedeceram. Então, irmã Lilian, mais um princípio que a palavra do Senhor é fera em nos alertar, em nos instruir. A palavra do Senhor, ela sempre nos ensina a sermos obedientes. E quando nós saímos das rédeas, nós saímos da direção, nós perdemos controle. Olha só, versículo 15, o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz, e assim o fizeram, fazendo-os assentar todos, nenhum ficou de fora. Então, como é que estão as contas aí destas pessoas que estão nos ouvindo agora? Talvez tem uma que ficou esquecidinha, traz ela para essa organização de finanças e não deixa nenhuma esquecida não, porque Deus é poderoso para fazer você quitar todas as suas dívidas, sem que você fique pendente com quem quer que seja. Pendências causam em nós vergonha, humilhação, e não é isso que o Senhor deseja de nós. Ele quer nos ver supridos. Olha o que acontece aqui, eu vou falar resumidamente aqui, ó, 16 diz, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele faz o milagre em Lilian com o que ele tinha nas mãos. Olha só, ele faz o milagre com o que ele tinha nas mãos. Ele não foi pedir emprestado, ele não foi falar com agiotas, ele não foi no banco pedir emprestado, ele não fez isso. Ele usou aquilo que ele tinha nas mãos. E eu creio que esteja na hora de esta pessoa entender que aquilo que ela tem nas mãos é o suficiente para que o Senhor possa gerar milagres. Ela conseguir concluir os seus débitos, se organizar financeiramente. Eu já ouvi algumas das suas instruções, alguns dos seus programas, você falando a respeito da paciência, a respeito de se regrar, de se controlar, de não gastar, pensar 2, 3 vezes se pode ou não comprar, se está na hora de comprar ou não, se eu posso esperar mais um pouquinho. Por quê? Porque tudo isso é gerenciar aquilo que está nas mãos. Nós não precisamos ir buscar em outro lugar, senão, irmã Lilian, esses dias, até inclusive é Salmos 42, a palavra do Senhor diz que um abismo gera outro abismo. Gente, isso está na palavra, irmã Lilian, não é ditado popular, não. Isso está na palavra, depois se a Lilian deixar, eu mostro para vocês. Claro. Mas é muito lindo, o Senhor não vai pedir emprestado, não vai pedir, não vai, ele vai usar aquilo que ele tem em mãos. E ele diz assim, e tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, abençoou-os e partindo-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Então, a única coisa que o Senhor fez foi começar a repartir. E logo
e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou. Irmã Lilian, teve reserva aqui para futuro, hein? Talvez para fazer um passeio, talvez para agora negociar, né, ali uma viagem. Sobrou 12 cestos de pães. Ou seja, é aqui que entra a vida espiritual, irmã Lilian. A partir de uma vida organizada, tendo o Senhor como fonte, plantando sementes boas, o resultado não tem como não vir. E sabe por que que sobrou, pastora? Porque Deus, ele é ilimitado. Quando ele faz, ele não faz pela metade, a obra dele é completa. Nós somos limitados. Às vezes a gente fica ali, Senhor, me ajuda, eu preciso pagar o meu aluguel, mas Deus tem muito mais e muito mais. Sobrou. Isso que a senhora falou, pastora, é uma mensagem incrível, essa da multiplicação, porque, como eu mencionei anteriormente, quase 80% da população está endividada. As pessoas estão aflitas, não têm controle nenhum sobre a vida financeira. Isso pesa, isso influencia todas as áreas da vida. A pessoa, quando ela está endividada, ela fica desmotivada, ela fica sem esperança de sair dessa situação. E quando a pessoa está endividada, é muito fácil sentir medo, sentir insegurança diante desses desafios financeiros. Mas a gente sabe agora, a partir dessa palavra, que Deus é um Deus de provisão e que quando nós confiamos nele, ele abre as portas onde a gente acha que não há saída. Porque eu imagino que os discípulos ficaram preocupados. Como que a gente vai fazer para alimentar toda essa população? Talvez a pessoa está pensando, como que eu vou fazer para sair dessa situação financeira a qual eu estou? Mas olha só, Deus mandou todo mundo se organizar, né? Era de 50 e 50, né, pastora? Isso, 50 e 50. Sentar. Esse sentar significa descansar. Pode descansar que eu estou no controle e na direção de tudo. E isso é uma mensagem incrível. Por quê? Porque quando a gente coloca a responsabilidade, a provisão na mão de quem pode resolver, de Deus, de Jesus Cristo, do Senhor, que é a nossa fonte, nós não precisamos nos preocupar, porque vai sobrar, porque Ele é ilimitado, Ele faz as coisas abundantemente. Como tem aquela palavra que diz, né, que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem para aqueles que o amam. Esses problemas financeiros que têm assolado o nosso Brasil, e um exército de educadores financeiros trabalhamos para lidar com isso, isso afeta pessoas que conhecem a palavra de Deus e pessoas que também não conhecem a palavra de Deus. Sim. E nós falamos agora sobre fé, né, pastora? Sobre fé. E a fé vem o quê? De ouvir a palavra de Deus. Por isso que quem está aqui agora acompanhando esse programa está nutrindo a sua fé, né? Está sendo alimentado para ter força para lutar contra esses problemas financeiros. E essa confiança em Deus nos dá essa força. Mas também a gente sabe que Ele nos dá sabedoria para lidar com o dinheiro, pastora, de forma estratégica e responsável. Porque administrar os recursos que recebemos é um ato de obediência e também de honra ao Senhor. A própria palavra de Deus diz que quem é fiel no pouco, no muito te colocarei. Tem várias palavras, tem outra que fala, serei abençoado se for obediente. Então, diante disso, como que a gente pode lidar com o dinheiro de forma que honre a Deus e que também traga paz financeira, pastora? Então, irmã Lilian, para nós honrarmos a Deus, nós precisamos realmente conhecê-lo, saber quem o Senhor é, e então podemos se voltar para Ele com a honra devida. Né? Nós temos muitas formas de honrar o Senhor. Primeiro é colocando Ele no lugar a qual Ele nunca deve sair, que é o primeiro da nossa vida. Amém. Ele precisa ser o nosso primeiro pensamento, e isso não é ser religioso e muito menos fanático. É nós consultarmos ao Senhor todas as vezes que nós precisarmos tomar uma decisão, sentir paz dentro da gente,
antes de dar um passo. Isso tudo é essa sintonia que nós temos com o Senhor. Talvez essa pessoa que esteja nos ouvindo, ela esteja se perguntando, mas Deus faz tudo isso? É só ela conhecer Deus de verdade. Ela vai entender que Deus ele se manifesta de uma forma gloriosa, que ele se manifesta de uma forma paterna e presente, né? Nós não o vemos, mas nós o sentimos. Nós entendemos que ele está direcionando, conduzindo. Nós Quando ele cremos. dá isso, quando ele diz para nós sim, e quando ele fala para nós, não é a hora, né? Então, nós precisamos reconhecer, conhecer para reconhecer. Malaquias capítulo 1, no livro de Malaquias, a palavra do Senhor ela é bem clara a nos orientar. Embora muitos desprezam este livro, falando que é um livro da lei, que não é um livro agora que não é para ser praticado por nós, porque a gente está no tempo da graça. Mas eu acho tão engraçado isso das pessoas, porque muitas vezes algo que toca no bolso dela, ela rejeita. Mas, por exemplo, o Salmo 23, que é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, essa palavra, esse confessa todos os dias, né? Então, Malaquias, que faz parte do Antigo Testamento, esse deixa de lado. Mas os Salmos, que faz parte também do Antigo Testamento, esse eu trago para mim porque isso é agradável a mim, né? Por isso o princípio da obediência que nós já tratamos ali atrás, né? Mas enfim, chegou uma hora que as pessoas, o povo de Israel começou a trazer para dentro do santuário os sacrifícios, coxo, cego, naquele tempo eles ofereciam cordeiros, carneiros, né? Eram animais que eram oferecidos no altar de Deus. Hoje é diferente, hoje é a nossa vida, hoje é o nosso coração. Nós precisamos fazer do nosso coração um altar para o Senhor, de sacrifício. Nós somos a primeira oferta, né? Colocada no altar de Deus e nós precisamos fazer isso todos os dias. Por quê? Porque Ele é o primeiro, né? Mas chegou um tempo que esse povo começou a trazer as ofertas e elas tinham alguma deficiência. E aí logo o Senhor vem repreendendo esse povo, dizendo: por que que para mim vocês trazem o coxo, o cego, e para os reis vocês cuidam na hora de honrá-lo? Tá entendendo isso, irmã Lília? Ou Sim. seja, quando é para nós, quando é para alguém que nós muito estimamos, quando é para alguém que nós muito honramos, nós muito amamos, gostamos, a gente não mede esforços, a gente faz de tudo para poder estar ali honrando aquela pessoa. Não dá importância para talvez o valor do presente que eu vou comprar para aquela pessoa. Por quê? Porque eu amo muito ela. Não importa se eu tenho que parcelar em 10 vezes. O importante é que eu amo, é que eu o reconheço. Ele é muito importante na minha vida. Agora, quando nós tratamos do Senhor, esse invisível mais real, aí o comportamento do ser humano, ele muda, ele muda. Então, enfim, para nós sermos honrados pelo Senhor, nós precisamos, então, levar essa, esse coração doador, esse coração cheio de fé, para poder honrar para poder honrá-lo como lhe é devido. Honramos o Senhor hoje, irmã Lília, inclusive, a palavra do Senhor nos ensina através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, dos nossos votos alçados, né? Aquele propósito que nós fazemos com Deus. Eu não tenho vergonha de falar a respeito disso, porque essa ou seja, né, o meu caminho para minha prosperidade financeira. Além de todos os conselhos, além de todas as direções que nós recebemos daqueles que hoje são orientadores financeiros, inclusive agora, né, eu estou aqui no programa de uma, enfim, além de todas essas dicas que é muito importante nós sermos orientados e lembrados, mas essa disposição de honrar a Deus faz parte também da minha vida. E se eu cheguei até onde eu cheguei, eu creio que foi por causa dessa maneira que eu aprendi através da palavra de Deus de honrar o meu Senhor. Por exemplo, aquilo que chega nas minhas mãos, eu sei que 10% não é meu.
10% não é meu, assim, simplesmente. Muitas pessoas pensam que é delas e que elas precisam pagar. Não é delas. A palavra do Senhor diz que não é nosso, é de Deus, e por isso nós precisamos devolver. Porque aquilo que não é nosso, nós devolvemos. Nós não pagamos. Não é mesmo? Exatamente. Ah, isso. E nas ofertas alçadas, quando a gente fala de oferta, aí já é uma disposição da nossa fé. Eu vou precisar tirar do que é meu para poder honrar, para poder dizer, eu creio, eu confio. Irmã Lília, eu vou até colocar uma situação aqui de um tempo atrás, creio que lá no ano mais ou menos 2013, nós estávamos neste tempo, nosso princípio em Balneário Camboriú. E eu tive como é que eu posso dizer? Uma batalha, assim, com a minha saúde, né? Eu tive uma queda muito grande de cabelos e eu não sabia de onde que estava vindo aquela queda. Até que fui nos médicos e eles diagnosticaram um tipo de alopécia. E eu precisei começar a combater esta alopécia, não apenas com tratamento, até porque eu não posso nunca desprezar a minha fé. Claro. Sei que Jesus Cristo já levou sobre si as minhas dores, e eu preciso ir, e essa palavra dentro do meu coração gera na minha vida. Enfim, junto do tratamento, usando a minha fé, eu me desafiei a plantar, eu me desafiei a honrar, tirando uma semente minha e colocando no altar. E a resposta chegou. Ela, na verdade, parece que acelera o processo, sabe? Quando nós confiamos em Deus, isso acelera o processo. E acelerou o meu processo, acelerou o meu milagre. E louvado seja Deus que hoje eu sou uma testemunha de prova viva de que o Senhor cura alopécias. Principalmente os homens são mais comuns e mulheres não tão, né? Nós observamos muito em mulheres, até porque a Bíblia fala que a honra da mulher está nos cabelos, né? Então, meu Deus do céu, Jesus amado, nós sem cabelo não somos nada. É uma das principais preocupações, né? O cabelo. Isso. Então, e foi exatamente aquilo que tocou, talvez um estresse, talvez algo que estava acontecendo comigo, e que os meus cabelos foram se indo, mas através de uma disposição de honrar, de tirar daquilo que era meu e colocar no altar, o Senhor acelerou um processo. E nós, quando fazemos estes desafios através da nossa fé, plantando no altar de Deus, o Senhor acelera processos, irmã Lilian. E eu sou prova desse acelerar de processos. E eu creio que Deus é grandioso e poderoso, porque a honra que Ele recebe, Ele devolve para nós. Amém, pastora. Amém. E eu concordo plenamente com a pastora. Eu também sigo esse mesmo princípio de honrar a Deus através do dízimo e da oferta. Inclusive, é um dos princípios da prosperidade, a doação. O dízimo a Deus, a oferta e outros tipos de doações também. Muito importante porque o dinheiro, tudo que a gente tem, Deus nos dá, mas não é para nós, é para ajudar, é para contribuir, inclusive por isso que é importante a gente prosperar, para que a gente possa contribuir, para que a gente possa ajudar também as pessoas ao nosso redor. E, inclusive, eu já atendi muitas pessoas cristãs que, inclusive, eu fui uma dessas pessoas que pensava assim, devolvi o meu dízimo e a minha oferta, agora eu vou prosperar. Só que não, os 90% fica comigo e eu preciso gerenciar esse dinheiro corretamente, pedir orientação para Deus, para que eu venha fazer as melhores escolhas, para que eu venha ter sucesso. Um detalhe muito importante nós lembrarmos, irmã Lilian, que essa disposição de honrar a Deus torna aquilo que ficou nas nossas mãos consagrados ao Senhor, Verdade. santificados ao Senhor. Tudo que nós fazemos para Deus se torna consagrado. Deus sempre prevê, essa disposição de nós honrá-lo, Deus, ele se volta para nós também com honra. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que me honram, eu honrarei. Então, aqueles 90% que fica nas nossas mãos, que é aquilo que ele deixou para que nós venhamos administrar, se tornam santos, consagrados,
E agora, sabedoria para saber dividir, né? Saber separar direitinho aí, como a Lilian nos ensina, É o para que a dinheiro gente... multiplicar. Isso, para multiplicar, exatamente, para nós termos essa multiplicação nas nossas finanças. Isso. E às vezes, pastora, mesmo com boa intenção, algumas pessoas acabam cometendo alguns erros financeiros por falta desse conhecimento e por não entender os princípios de Deus sobre as finanças. A falta de planejamento, o consumo por impulso, né, ou até mesmo o uso do cartão de crédito sem controle, são comportamentos que podem afastar a pessoa de uma vida financeira equilibrada. Então, a pastora acredita que existe algum erro financeiro que as pessoas cometem por falta de entendimento espiritual? Então, irmã Lilian, eu creio que, ou seja, né, eu creio que não conhecer, ter este conhecimento daquilo que nós estamos até o momento tratando, eu creio que isso faz com que as pessoas percam muito, porque elas não têm uma orientação à luz do Criador, né? Então, essa falta de conhecimento do princípio bíblico de prosperar, eu creio que faz muitas pessoas hoje perderem. Até porque, irmã Lilian, a palavra do Senhor diz para nós que, inclusive, né, quando o Senhor fala, né, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, ele diz, eu vou repreender um mal que atua no mundo espiritual e que ama devorar aquilo que vocês tanto trabalham para poder conseguir, né? Então, para ver, eu tenho certeza, eu creio que esse não conhecer os princípios bíblicos faz com que muitas pessoas percam nos dias de hoje, né? Precisamos conhecer. E logo, não tendo esse conhecimento a respeito, né, desse propósito de finanças, também faz com que as pessoas elas se percam, se embaraçem aí no meio do caminho. Hoje, com a tecnologia, irmã Lilian, nós temos visto que as pessoas elas são impulsionadas a quererem brilhar, né? A quererem brilhar, né? E o que que eu posso fazer para que eu possa brilhar, né? O que que eu posso fazer para ter muito dinheiro? E esse brilhar ou seja, é ter muito dinheiro. Aí ela não começa mais a trabalhar com aquilo que ela tem em mãos, mas com o crédito disponível que ela tem no banco, o cheque especial, enfim. Com E os ela jogos do tigrinho. muito bem lembrado, né? Porque são devoradores ali que se apresentam para tomar aquilo que é nosso. Às vezes, se lançando, enfim, né? Às Formas vezes fáceis, né, de ganhar dinheiro. Sim, acreditando em qualquer falácia, né, em qualquer promessa que coloca aí que vai enriquecer, enfim, né? Enfim, as pessoas elas precisam abrir o entendimento, permitir ser transformado, vigiar um pouquinho mais também, né, irmã Lilian, para que elas possam aprumar, colocar no prumo a vida financeira delas e começar a conduzir a vida financeira, as finanças delas com sabedoria, com princípios e com a orientação da Lilian Mengel. Olha só, muito obrigada, professora, pela propaganda. Mas é isso aí, eu vejo que o que falta, às vezes, não é vontade de mudar, mas é sim clareza sobre o que precisa ser feito, é falta de princípios, de valores, falta de Jesus e de conhecimento técnico também, conhecimento espiritual, é uma série de coisas, né? A pessoa precisa estar alinhada com tudo isso. Quando nós entendemos que Deus, ele deseja que nós sejamos prósperos e que a prosperidade vai muito além de ter dinheiro, a gente começa a agir com mais confiança, com propósito e começa a buscar essas formas corretas de seguir e gerenciar a nossa vida. E, pastora, uma última pergunta agora, para quem deseja alinhar a sua vida financeira com os princípios de Deus, a mulher que chegou aqui, acompanhou, né, o nosso programa, ou chegou no início ou na metade, enfim, está aqui e ela pensa, pô, essa palavra é para mim e eu quero alinhar a minha vida financeira com os princípios de Deus. Qual conselho que a senhora daria para essa mulher? Eu vou voltar no princípio, ela precisa conhecer Deus,
reconhecê-lo em sua vida, não como um negócio, mas de todo o coração. Porque com Deus nós não negociamos. O fato de nós nos levantarmos para honrá-lo com as nossas finanças, através de um dinheiro que nós estamos tirando de nós e colocando no altar, enfim, isso não representa e nunca vai representar negócio com Deus. Isso sempre será um posicionamento, uma atitude, uma ação de honra. E eu faço isso porque eu creio, e eu faço isso porque eu conheço. Você nunca vai colocar dinheiro em alguém que você não conhece ou que você não acredite naquela pessoa. Se talvez alguém lhe chamou a atenção, é porque algo ali fez com que você acreditasse nas palavras dela, nas promessas que ela tem para, ou seja, né, em relação a você, a sua vida. Você nunca vai investir em quem você não dispõe confiança. Mas para confiar tem que conhecer, Marília. E conhecer o Senhor é tudo que todos nós precisamos todos os dias. É buscar o Senhor de todo o coração, é frequentar uma igreja que tenha os princípios, que viva os princípios do Evangelho, né? Hoje nós temos N igrejas espalhadas pelo mundo afora, mas procure uma igreja que você ali possa se sentir à vontade, mas não aquela igreja que passe a mão na sua cabeça. Não aquela igreja que vai fazer tudo o que você deseja. É uma igreja que realmente pregue a palavra, pregue o evangelho, instigue a sua fé a promover milagres e a provisão do Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar e deixo mais uma vez aqui registrado, nunca negociando com Deus, mas sempre fazendo com todo o amor, com todo o coração. Tenho certeza, irmã Lilian, que esta pessoa, esta mulher, este homem que nos ouve, ele vai prosperar, ela vai prosperar, não tem como não prosperar, até porque Deus não falha, nunca falhou e não vai falhar com esta pessoa. Que palavra abençoada, é colocar Deus em primeiro lugar, e a verdade é que não vai só a sua vida financeira, né? A mulher que está nos ouvindo, se colocar Deus em primeiro lugar, se buscar conhecer Deus, não vai ter só a vida financeira transformada. Porque essa é a graça de nós buscarmos a Deus, gente, ó, saúde, família, seu coração, área sentimental da sua vida, né? Hoje é uma área também tão afetada, né? Enfim, tanta frustração e tudo isso movimenta a vida financeira, gente, hein? Tudo isso movimenta a vida financeira, né? A vida espiritual. Então, vamos lá, gente, alinhando vida espiritual para que o Senhor possa estar junto de vocês no alinhamento financeiro e no alinhamento de todas as áreas da sua vida. O desejo de Deus é que vocês sejam muito felizes mesmo, que todo homem ele coma e se regozije nele, porque é dom de Deus, foi um presente de Deus para nós, a prosperidade. O Senhor não deseja e não almeja que ninguém mendigue, com que ninguém passe por qualquer tipo de escassez, ao contrário, a receita está aqui, irmã Lilian, agora é só a gente juntar os ingredientes e fazer dar certo, porque eu tenho certeza que também esse potencial o Senhor já colocou dentro de cada um de nós. É isso aí, tudo está interligado. Pastora Keis, que conversa profunda e cheia de sabedoria, né, que nós tivemos aqui. Eu tenho certeza que as nossas ouvintes da Rádio Web, do Metamorfose Financeira, foram muito bem orientadas pelas suas palavras. Eu quero agradecer a senhora por compartilhar tanto conhecimento e nos mostrar, né, como, com base na palavra de Deus, lembrando que não foi nada do livro da pastora Casey, foi da palavra de Deus, da Bíblia. Então, a senhora mostrou com base na palavra de Deus que é possível, sim, ter uma vida financeira equilibrada e próspera quando nós seguimos os princípios bíblicos, quando nós seguimos Jesus.
A sua jornada, pastora, é muito inspiradora para mim, eu acredito que para todas as mulheres que acompanham a senhora. Eu também acompanho as suas lives, quando a senhora faz, às vezes, à meia-noite, 11 horas, os propósitos, eu acompanho. E, sem dúvida, a sua mensagem tocou o coração hoje de muitas mulheres que nos ouviram, talvez que vão nos ouvir lá no Spotify daqui a um tempo. Então, hoje, para você que chegou agora no nosso programa Metamorfose Financeira, falamos sobre como a vida espiritual impacta diretamente nas nossas finanças. Entendemos que prosperidade não é apenas sobre ter dinheiro, mas sobre viver um equilíbrio com paz e propósito, e a gente consegue isso buscando conhecer Jesus Cristo. Aprendemos que Deus deseja que nós sejamos prósperos. A palavra da pastora, ela acabou de falar que Deus deseja que a gente seja próspero, né? Não para acumularmos riqueza, mas para que a gente venha viver com dignidade, abençoando outras pessoas e também administrando nossos recursos com sabedoria. E para reforçar essa mensagem, eu sempre deixo no final do programa um versículo, tem um gancho com a palavra que a gente falou, e eu quero falar sobre Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, que diz assim: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos antepassados, conforme hoje se vê. Então, que essa palavra fique gravada no seu coração, você que nos acompanha. Lembre-se que do Senhor, o seu Deus, mas ele tem que ser o seu Deus, né? Pois é ele que lhes Tem dá. que conhecer ele, tem que conhecer. Quem não conhece, tem que conhecer, vai amar. Tem que conhecer, porque ele é que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Então, a partir de hoje, faça de Deus o A seu sua Deus. fonte. É a sua fonte, porque é ele que dá a capacidade de produzir riqueza, né? Então, que essa palavra fique gravada no seu coração. Deus dá não apenas os recursos, mas também a capacidade e a sabedoria para administrar bem o que a gente recebe. Prosperidade é sobre confiança, sobre sabedoria, sobre propósito. Pastora, antes da gente encerrar, eu gostaria de pedir duas coisas para a senhora, né? Claro, se possível, né? Pedir para a senhora deixar uma mensagem final para todas as mulheres que nos ouviram hoje, né? Aquelas que talvez estejam enfrentando dificuldades financeiras, mas que desejam recomeçar e viver uma vida financeira mais alinhada com o propósito de Deus. E uma oração para que a vida financeira dessa mulher venha a ser mais abençoada ainda. Amém. Se a senhora puder fazer isso, pastora, vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que essas pessoas vão ser impactadas ainda mais. Vamos lá. Então, vencedoras que agora nos ouvem, eu quero deixar uma chamada de Deus para o seu coração, para que os seus ouvidos possam estar inclinados ao chamado dele a você nesta noite, através deste programa. A palavra do Senhor nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A sua vida espiritual alinhada, estruturada, bem fortalecida, vai fazer com que você viva caminhos altos e mais altos do que você possa imaginar. Deus, ele continua sendo o mesmo, Deus de milagre. Ele é o Deus provedor. E com aquilo que ele tem colocado nas suas mãos, você irá florescer, irá prosperar. Você não precisa ir buscar recursos em outros lugares. Você precisa, sim, através do conhecimento dele e de orientações bem alinhadas, então fazer com que a sua jornada ela seja bem estabelecida aqui na Terra, entendendo que também aqui nós estamos de passagem. Então, o seu coração nunca vai poder se apegar aos negócios desta vida, às riquezas desta vida, mas somente naquele que, a partir de hoje, creio eu, você fará, você fará dele a sua fonte. Você o fará como sua fonte, que é o Senhor, nosso Deus.
Amém? Então, fique com essa mensagem. Se cair, se tropeçar, se errar, não tem problema nenhum. É só voltar da onde caiu e começar tudo de novo, com o coração cheio de humildade. E a mão do Senhor sempre vai estar estendida para lhe apoiar mais uma vez. O importante é sempre buscar a mão dele. Amém? Então, eu deixo essa mensagem para o seu coração. Eu tenho certeza que Deus muito lhe abençoará. Seja em nome de Jesus provida com a provisão dos céus todos os dias, ao acordar, ao dormir, que a sua jornada a partir de hoje seja transformada, seja uma metamorfose, em nome de Jesus. Amém, amém. Receba aí essa mensagem, receba essa oração, receba essa bênção aí de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoador seguir esses princípios, essa orientação. Pastora, agora as suas considerações finais, né? Como que as mulheres que estão nos acompanhando fazem para encontrá-la? Fala o seu Instagram. Enfim, às vezes a pessoa quer continuar uma conversa com a pastora, se tem essa possibilidade. Claro, claro, estou disponível a vocês. Meu Facebook, Instagram, @Keise Pizzetti, Keizezzetti, Pizzetti. Então, você vai me encontrar lá e eu vou ter todo o carinho, todo o amor de lhe receber, com certeza, e poder lhe dar a mão aí nessa jornada tão maravilhosa que o Senhor tem lhe dado aqui nessa terra. Amém? Deus abençoe a irmã Lilian. Eu lhe chamo de irmã porque um dia nós estivemos congregando juntas, né? Então, e você continua minha irmã em Cristo, sim. E nós vamos subir para o céu como irmãs também. Amém, amém, amém. Isso. Então, irmã, muito obrigado, tá? Lilian, muito obrigada. Eu desejo sucesso aí na sua jornada, né? Muita aptidão na sua profissão aí, nesse desafio tão bonito, tão lindo, que é de orientar mulheres. Que Deus te abençoe grandemente nesse ramo, mas também nesse ministério, porque não deixa de ser um ministério. Que Deus te Exato. abençoe grandemente, abençoe o trabalho de suas mãos e abençoe a rádio, toda a equipe por detrás dos bastidores, que sejam todos muito abençoados. E a estes que estão nos ouvindo, que sejam também impactados a partir de hoje com a palavra de Deus em suas finanças. Tenho certeza que vocês vão ser muito felizes mesmo, e esse é o desejo do meu coração a todas vocês. Nossa, pastora, muito obrigada mesmo. Eu recebo e tomo posse, né, das suas palavras, da bênção, e muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Foi uma honra receber a senhora aqui. Eu tenho um carinho muito grande pela senhora, pela sua família, né? Um beijo na Kayla, na Keide. Vocês foram muito importantes na minha vida, continuam sendo importantes na minha vida. E a você que nos acompanhou até agora, te encorajo, busque conhecimento, confie em Deus e dê o primeiro passo. Busque conhecer o Senhor, seguir essas orientações riquíssimas que foram dadas aqui pela pastora Keise. Prosperidade é um caminho de construção diária. E Deus, tenha certeza que Deus está ao seu lado nessa jornada. E nós nos encontramos no próximo programa, na terça-feira que vem, às 8 horas da noite. Um beijo a todos, um beijo, pastora, e até a próxima. Tchau, tchau.